Na Semana da Mulher, o A Crítica na TV preparou uma série especial. A partir de hoje, você vai conferir reportagens sobre o papel feminino na sociedade. E a gente começa com as guerreiras que ajudaram a construir a história do Amazonas, estado cujo nome já é uma homenagem à força feminina. Os primeiros relatos históricos sobre a região amazônica contam que nas margens dos rios, os navegantes europeus encontraram tribos de índias guerreiras, as Amazonas. E esse símbolo da força feminina não apenas deu nome ao nosso estado, a nossa história também foi escrita com a ajuda de bravas mulheres. Separamos 3 capítulos da história amazonense, em que elas foram protagonistas no desenvolvimento da nossa sociedade. Manaus ainda colhia frutos do ciclo da borracha. Em 1909, a capital ganhou a primeira universidade do Brasil e a primeira turma contou com mulheres que enfrentaram o preconceito da época para conquistar o diploma. No grupo de farmácia, que era constituído por 9 formandos, havia 3 mulheres. Na faculdade de odontologia, eu não lembro qual era o total dos formandos, mas havia 4 mulheres, numa época em que as mulheres não tinham muito direito, não tinham direito nem à voz, muitas vezes, dentro da própria família, né? Medicina, advocacia, as engenharias de modo geral, que tinham outros nomes, eram todos odontologia, eram todos cursos de homens, né? Tradicionalmente realizados por homens. E as mulheres romperam essas barreiras. Segundo a antropóloga, a relação das mulheres com a educação se tornou ainda maior com a formação das primeiras professoras. Nós temos aí a criação do Instituto de Educação, o Instituto de Educação já fez 100 anos, né? Que forma as normalistas, as mulheres para serem professoras. A minha vida foi o magistério. Dona Maria Luísa nasceu em 1916. Aos 96 anos, não dispensa uma boa leitura. E o olhar se perde quando ela lembra do status que as educadoras tinham em meados do século passado. Naquela época, a maior honraria de profissão para uma mulher era ser professora. Era de ser professora. Havia um respeito muito grande entre o aluno e o professor. Eu, por exemplo, me sentia feliz quando eu lia na fisionomia dos meus alunos. E o carinho que eles tinham por mim, era tudo. Décadas depois, outra professora iria marcar a história do país. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eunice Miquiles, a primeira mulher a ocupar uma vaga no Senado brasileiro. Eleita pelo Amazonas, ela simboliza toda uma geração de mulheres que influenciaram a política do nosso estado e do país. Também nós temos que lembrar a presença de Saldi Hawashi e de Bete Azizi como deputadas federais, né, no tempo da Constituinte. Essas 2 deputadas, elas elaboraram a Constituição atual, né, essa de 88. Saldi Hawashi trouxe a primeira emissora de TV para o estado e elas não pararam por aí. A primeira mulher a sentar na cadeira de governador do estado foi a doutora Elizabeth Aziz. Em 1983, a então presidente da Assembleia Legislativa precisou assumir o governo na ausência do governador Paulo Nery. Não tinha mais nada. Mas por quê? O que está acontecendo? Se a senhora não recebeu um ofício do governador, se recebi. Então, a senhora tem que ir para o Palácio Rio Negro. Aí eu botei um vestido que a mamãe amava. O vestido que eu usei na minha posse de presidente da Assembleia. Aí eu cheguei no Palácio Rio Negro, o cara queria entrar, eu disse, negativo, para aqui na porta que eu queria ir a pé. Quando eu entrei, tinha aqueles guardas assim na porta, né?
Aí eles batendo continência. Como é que eu ia responder com continência? Eu não sabia como era que se fazia. Eu fiz assim para eles. O amor pela política veio da mãe. E para Beth Azizi, essa é a maior herança que um pai pode deixar. Eu queria que os pais dessas pessoas, dessas mulheres, dessem oportunidade para eles se informarem mais. Se elas não tiverem conhecimento da história política do passado, da história política do presente, como é que elas vão ter futuro? É preciso que a gente saiba disso, né? Que o Distrito Industrial parava 2, 3 dias, 4 dias com a luta e a ação aguerrida dessas mulheres operárias. Elas usam como armas seus próprios corpos, elas se deitam na frente dos ônibus, algumas grávidas. Nós fizemos uma greve na Philips que durou 32 dias e as mulheres estavam na frente. A sindicalista conta que nos anos 90, 70% da mão de obra nas fábricas era feminina. E elas comandaram a luta para garantir os direitos dos trabalhadores perante os patrões. Uma das questões é essa, que eles acham que as mulheres, por terem filho, isso vai atrapalhar na produção, porque ela precisa faltar, porque tem que levar filho no médico. Muito pelo contrário, essa mulher ela vai ter mais responsabilidade, mais compromisso, porque ela tem um ser que muitas vezes depende dela. E a grande maioria das mulheres hoje também são chefes de famílias. Então, por aí você vê que a presença da mulher é uma presença realmente marcante. Não sei se por conta dessa aura da lenda das Amazonas, né? Mas as mulheres amazonenses são corajosas, né? Na reportagem de amanhã, vamos mostrar o papel da mulher segundo as religiões. Allah!